tenho um pouco de vontade de mexer no nariz. Só que só aparece, só me incomoda de um ângulo, que é pouquíssimo visível, assim, só quando eu abaixo, assim, é uma coisa muito irrelevante. E ao mesmo tempo que eu tenho vontade, eu abafo esse pensamento com o questionamento de por quê. Pensei em fazer a harmonização facial, né, para deixar meu rosto mais arrumado e talvez mudar alguma coisa no meu nariz só. O que seria esse rosto arrumado? Eu já vi várias fotos, sabe, assim, as pessoas com o rosto bem quadrado, bem definido. Quero fazer harmonização facial porque é uma coisa que eu acho muito bonita. E eu tenho esse pensamento desde o ano passado, não faz muito tempo, e eu realmente quero fazer. Meu sonho é postar a foto de lado assim, tipo, olhando assim, de lado pro fundo. Acho muito bonito, mas não consigo. Não acho que meu nariz é bonito o suficiente para eu poder realizar uma foto dessa. E você se compara muito quando você vê uma foto de perfil na internet? Nossa, sim, comparo muito. Eu comecei a passar pouco tempo, menos tempo, nas redes sociais por conta disso. Porque estão o tempo todo ali surrando um padrão pra você. Teve uma época que eu tava me sentindo tão mal em comparação aos outros que eu comecei a ocultar as meninas padrão. O meu referencial de beleza ia ser aquele, querendo ou não, porque eu acho que isso acontece inconscientemente. A fase da adolescência é uma fase não só de muitos questionamentos, mas ele é uma fase de instabilidade, em que eu estou numa fase de transição entre o que eu era e o que eu vou vir a ser, que eu ainda não sei. 11% dos adolescentes estão insatisfeitos com o próprio corpo. Entre as adolescentes, o índice de insatisfação dobra, chega a 23%. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas para Fins Estéticos, a ISAPS, o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgias estéticas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas entre os adolescentes, o Brasil já lidera esse ranking. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, 4% das cirurgias plásticas são em adolescentes. Em relação ao Brasil, o último dado que a gente tem é em torno de 13%. Tem cirurgias que são estéticas, né, de cunho estéticos, como por exemplo a orelha abano, mas existe também as cirurgias que são as malformações congênitas. As técnicas cirúrgicas se modernizaram, as técnicas de anestesiologia também, a cirurgia ficou mais segura. Então acontece, o número de profissionais também aumentou, os preços caíram, uma acomodação mercadológica, imagina, né? Antigamente cirurgia plástica era coisa de atriz, de pessoas muito ricas, então há uma abertura econômica para isso. Milena tem 15 anos e tenta convencer a mãe a pagar uma cirurgia para implante de silicone. Mas eu já pesquisei, tipo, valores, os tipos de cirurgia, já pesquisei resultados, até coisas que não deram certo. Eu sigo até uma página, Minha Cirurgia Plástica, e tem várias cirurgias lá, e eu fico vendo de silicone. Aí converso com pessoas também que já colocaram e tal. Pra eu me achar bonita, tipo, eu tenho que achar meu corpo bonito, meu rosto, então aí que entra essa parte de cirurgia plástica, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? E assim, a princípio, até por conta da idade dela mesmo, eu acho que não. O primeiro aconselhamento foi, eu falei para ela que o corpo dela era bonito, como era, que ela ainda estava se desenvolvendo, que esperasse mais um pouco para ver como ia ficar, né, para depois ver. Importante, não é, que os pais estejam atentos, que eles deem espaço, né, de fala para esses adolescentes, que eles possam escutar, que possam acolher, né? Porque aí
talvez eles consigam perceber quando é algo que se torna muito insistente, muito importante na vida daquele adolescente, né? Algo com relação ao corpo, querer modificar o corpo. A primeira coisa que tem que ser considerada antes de fazer uma cirurgia numa pessoa menor de idade é ela tem consciência dos riscos, das consequências, dos resultados que ela pode esperar. Essa é a primeira questão. Segundo, os pais têm consciência disso, de tudo isso. Eu recuso mais cirurgia do que indico, por incrível que pareça. E acho que isso teria que ser uma tendência de todo médico. Eu acho que é mais por ver, assim, em redes sociais, né? Por exemplo, no Instagram, você fica vendo lá as mulheres tudo com corpo bonitão, de silicone. E, tipo, mas quando virou uma febre, né, de todo mundo colocar silicone, e eu vendo pessoas da minha família colocando, aí, tipo, eu fico pensando, eu sou capaz e eu quero isso, eu quero colocar também, né? Eu vejo um perfeito, eu vejo o segundo perfeito, o terceiro perfeito, todas as pessoas que eu admiro numa determinada característica apresentam aquilo, eu não apresento. Então aquilo só justifica aquela minha insatisfação. Sem a ajuda dos filtros de edição e dos bisturis, imagens de corpos perfeitos dão lugar a corpos reais. O projeto Papo sobre Autoestima usa as redes sociais como caminho para a autoaceitação. Que a gente reclama muito, mas os influenciadores estão ensinando um monte de neura com o próprio corpo. Por que você escolhe seguir esses influenciadores? Você tem que ver o que te faz se sentir bem. Se te frustra, se traz comparação e se você fica infeliz por seguir aquela pessoa, se aquela pessoa faz você olhar para sua vida com menos valia, abre mão, deixa pra lá, dá o unfollow positivo que a gente fala, deixa de seguir. Agora, se aquele perfil te traz novas referências, vai fundo. Eu acho que muita mulher tá aí falando sobre aceitação corporal de uma forma incrível na internet. E isso pode inspirar muitas pessoas a tomarem cuidado com as suas emoções. Colocar silicone também foi o sonho de Bruna durante a adolescência. Quando eu tinha 12 anos, eu não gostava do meu corpo. Meu corpo estava, evoluindo e na verdade ele não evoluiu do jeito que eu queria. E aí eu falei para minha mãe que eu queria, fazer a cirurgia, colocar próteses mamárias. E a minha mãe assustou, na época, porque eu era muito nova. E minha mãe falou para mim, para eu esperar, mais um pouco, para saber se era isso mesmo, se eu queria, e também para ver se a minha mentalidade mudava. O tempo foi passando, os seios não foram crescendo, e na época tinha muitas meninas que já tinham, os seios maiores. Eu acho que foi mais para isso. E também para ver alguns olhares, que a gente via que os meninos olhavam também para as outras meninas, que eram mais maduras, e pra gente assim nem tanto. Aí com 17 eu falei, mãe, e aí, acho que tá na hora. Ela falou assim, tem certeza? Eu falei, tem. Minha mãe também tem, então foi com o mesmo cirurgião dela. É muito frequente na minha rotina, a cirurgia mamária, o aumento mamário. Eu acho que, na minha experiência aqui, é o mais frequente. Então, hoje a gente opera mãe e filha. Antigamente era mais a mãe, agora a filha vem muito também. Eu falei, uhul, pronto, sou uma mulher. Acabou, não tem mais essa, estou bem e pronto. E aí, quando eu olhei, os anos se passaram, eu falei, gente, isso não define nada, Se eu não... A minha cabeça também, eu tive um pouco de depressão, assim, depois da cirurgia, E aí, o que muda? Não mudou nada. A única coisa que tinha mudado foi eu ter colocado silicone. Modificar a aparência não vai modificar o seu ser, Essa promessa, de modificar sua aparência, você vai se modificar ao modificar essa aparência, essa falsa promessa, essa pseudo-promessa, Quer dizer, não há essa concordância entre o ser e a aparência. Ao contrário, é uma discordância. O resultado ficou ótimo, eu gostei. Foi muito bom, é muito bom. Mas eu vejo que não era preciso. Se eu tivesse ali não me deixado ser influenciada por padrões, acho que eu não teria feito.
Se uma adolescente acha que colocar um peito, mudar um nariz vai mudar a vida dela, ela tá botando muito peso na beleza. E quando ela bota tanto peso na beleza, vai haver frustração. Então, se é pertencimento que a gente está procurando, se é parecer que a gente está procurando, a gente precisa entender se precisa mesmo pertencer, se precisa mesmo atender essa demanda do outro, porque a resposta está dentro. No caso da Flávia, era o tamanho da orelha que incomodava. Desde criança eu sempre fui muito complexada com a orelha, já percebia, já quando criança já identificava a assimetria entre elas. E como eu fazia muito bullying, principalmente dentro da minha família, eu já tinha motivos para escondê-la e fui crescendo, queria muito reverter isso, ou pelo menos uma cirurgia que pudesse consertar tudo isso. E aí, com 15 anos de idade, minha mãe conseguiu que eu fizesse a cirurgia pela rede pública. Mas não tive o resultado que eu queria, inclusive a minha orelha acabou voltando ao normal, o que é previsto dentre, eu acho que 10 a 15% dos casos. Quem não tem o problema da orelha em abano, essa característica, não percebe o quanto ela é incômoda para as pessoas que ostentam essa característica e que se incomodam com ela, porque é claro, tem as pessoas que ostentam a característica da orelha aberta, mas que não se incomodam nem um pouco e que levam tranquilamente as brincadeiras. Mas tem aquelas pessoas que se incomodam e esse incômodo é muito grande. As coisas que mais me marcou foi que um dos meus primos, ele prendeu um tênis de um lado, do outro, amarrou na cabeça e saiu gritando no meio da rua, isso perto de onde eu morava, gritando no meio da rua, me chamando de Dumbo. E dentro do trabalho, que eu sou comissária e faço os voos com o cabelo preso, que é obrigatório, me impedia de fazer penteados diferentes. Às vezes, dependendo do penteado que eu fazia, eu tinha que prendê-la com tanta força para garantir que em nenhum momento corresse o risco dela se soltar e desprender do cabelo e todo mundo ver que eu tinha uma orelha de abano e tal. Flávia fez a segunda cirurgia pelo projeto Orelhinha, uma iniciativa que oferece cirurgias de baixo custo em 20 cidades brasileiras. Todo esse pessoal aqui procurou o projeto Orelhinha para fazer uma cirurgia chamada otoplastia, que é a que corrige a popular orelha de abano. O projeto já fez 27 mil cirurgias, 70% delas em adolescentes. Quando eu tinha 8 anos, eu também sofri como eles, né? Sofri bullying. Na época eu pude operar com 8 anos e eu já sabia que um dia eu ia fazer cirurgia plástica, porque eu gostei muito disso, né? E aí eu fiz a cirurgia plástica e quando eu acabei minha formação, a minha ideia era fazer um projeto com viés social, justamente para poder atender as pessoas que também não conseguiam fazer cirurgia porque ainda é muito caro na rede privada. Logo em seguida, quando eu tirei o curativo, eu cortei meu cabelo bem curtinho, bem Chanel, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de ter, era um cabelo curto, e em que eu não tivesse vergonha de mostrar minhas orelhas. Foi a primeira coisa que eu fiz. Então, estava me sentindo confiante de novo. Desde os 15 anos, Maria Luísa tenta fazer pelo SUS uma cirurgia para reduzir o tamanho dos seios. Já são 3 anos de uma espera que vai afetando a autoestima e a saúde da jovem. Na primeira consulta que eu fui, eu ainda não sentia dor. Eu fui mais por questão de estética, por autoestima, essas coisas assim. Mas de uns 2 anos pra cá eu comecei a sentir dor, minha coluna às vezes trava, eu não consigo andar. Ou geralmente eu deixo de fazer algumas coisas que eu gosto. Atividade física eu não faço, porque eu tenho vergonha, por causa dos meus seios. A gente ficou uma semana em Porto Seguro e eu só entrei no mar uma vez e eu tive que ir bem afastado porque eu tava com vergonha. Eu chorava bastante, porque eu tinha vergonha. Eu tenho vergonha até hoje.
Quando eles voltaram, a minha esposa falou que ela não vestiu maiô, que todo mundo tomou banho de mar e tal, e ela não quis ir, ficou sempre afastada do pessoal. Então, a partir daquele momento, eu já fiquei preocupado. E sempre falei com ela, se eu tivesse condição financeira, eu pagaria. O que é mais difícil para você, assim? Na verdade, é o julgamento das pessoas. Só. Porque eu me acostumei a viver com isso, né? Eu tento, as pessoas falam, eu tento relevar, finge que não aconteceu, mas me dói. E antes, quando eu era menor, porque meu peito cresceu do nada. Dos 12 para os 13 anos que ele cresceu. E já cresceu, já ficou muito grande, não foi crescendo aos poucos. Já ficou muito grande. E aí, eu ficava pensando, meu Deus, por que das minhas amigas não é assim? O meu é. A insatisfação corporal, ela está envolvida claramente com um processo de sofrimento, né? Se eu estou insatisfeita com algo que é tão próprio, que é tão meu, que é a minha imagem, como me apresento no mundo, possivelmente eu vou buscar coisas que me façam me sentir mais aceita. E o que você acha que vai mudar na sua vida depois que você conseguir fazer essa cirurgia? Eu acho que bastante coisa. Eu vou começar a fazer as atividades físicas que eu não faço. Ir à praia sem ter vergonha. Ir a qualquer lugar sem ter vergonha. Usar as roupas que eu quiser. E achar bem mais fácil de encontrar, porque é difícil achar roupa sutiã, principalmente assim, pra mim. Eu acho que vai mudar praticamente tudo. A consulta que a Maria Luísa tanto aguarda foi marcada no Agarran, em Brasília, onde funciona um dos maiores serviços de cirurgias plásticas do Centro-Oeste. Mais de 500 cirurgias são realizadas por ano e quase 5.000 pessoas estão na fila de espera. Foi lá que conhecemos o Vitor Hugo, de 14 anos. Ele já passou pelas primeiras consultas e desta vez foi levar o resultado dos exames. Então, Vitor, os seus exames laboratoriais estão todos de acordo com a normalidade, então a gente vai poder fazer seu procedimento cirúrgico, né? Essa cirurgia, eu sempre tentei buscar ela, porque sempre quando eu vestia uma camisa assim, ficava apertando, ou então ficava marcando muito a questão da minha, não sei como é que se fala, mama ou seio. E aí, isso me incomodava muito. Até dentro de casa mesmo, ele ficava juntando os braços assim, como se fosse recolhendo. Aí, depois ele não tirava a camiseta. Aí começou a usar essas cores mais escuras, que eu acho que escondia mais. A ginecomastia, a gente tem que esperar ele entrar na puberdade. Depois do estirão do crescimento, 2 anos, 50% da glândula regride. Então, a gente pode esperar o estirão de crescimento. Após isso, se ainda persistir o aumento do volume mamário, faz a correção, que é em torno de 13, 14, 15 anos. É variar de indivíduo para indivíduo. Colocar aquela blusa mais colada, talvez. Quando eu for pro clube, eu não vou ter mais aquela vergonha de ficar, assim, tentando esconder, porque vai ser uma coisa já mais, eu vou olhar se eu... tá de boa, tá tudo tranquilo. Depois de Vitor, chega mais um paciente com o mesmo problema. Todos os meses, uma média de 3 pacientes se submetem à ginecomastia no Agarran. Ele quer ir, por exemplo, para o basquete, quer ir de moletom. Eu falo, filho, você vai praticar esporte de moletom, você vai torrar dentro disso aí. Correção de postura, né? Eu falo, corrige a postura, ele não posso, porque se eu corrigir a postura não aparece. Então, assim, tem causado uma série de transtornos. Que o pessoal pega muito no meu pé por causa disso, principalmente na escola. Então, eu fico para baixo, acaba interferindo em estudo, nessas coisas assim. Então eu vejo a cirurgia plástica, ela não vem para resolver, ela vem para somar, né? Não para solucionar, porque o primordial eu acho que ele já tem, que é ser uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom filho, um bom irmão. Existem algumas situações que trazem um desconforto muito grande para o adolescente, que traz um desconforto muito grande na sua rotina de vida, ele se sente mal com aquela situação, e aí os procedimentos estéticos não são grandes problemas, vão trazer um benefício para aquela pessoa. Eu falei, filho, é uma coisa que é importante para você? E ele falou, mãe, é muito importante. Você vai melhorar a sua autoestima, você vai se sentir melhor. Mãe, eu falei, filho,
por mim, eu tô tranquila. Depois da consulta, Matheus ficou internado no Agarram para aguardar a cirurgia. Vai ser uma nova página para mim, uma nova vida, basicamente, porque muitas coisas que eu deixei de fazer, coisas que eu gosto, ou então me relacionar com pessoas, agora eu vou poder fazer isso sem medo de olharem para o meu problema, entende? Que agora eu vou resolver. No dia seguinte, nós voltamos ao hospital e ele já estava no centro cirúrgico. Quando nós levantamos para ele tomar o banho cedinho, ele falou, mãe, é um sonho? Eu falei, não, filho, é verdade. Né? Então, sua cirurgia já está chegando. O rapaz veio buscar ele, mãe, eu estou muito empolgado. Eu falei, vai dar certo, sim. Pelo Sistema Único de Saúde, é possível fazer cirurgias plásticas reparadoras para corrigir alterações do desenvolvimento, problemas congênitos ou traumas causados por doenças e acidentes. Kelvin já passou por 2 cirurgias de reconstrução da orelha e ainda vai fazer mais uma. Eu tinha nascido praticamente sem orelha, entendeu? Ficava me zoando, ficava puxando minha orelha, me empurrando, me batendo, fazia várias coisas. Ele sempre foi uma criança muito fechada, né? Desde muito pequeno, e eu notava que era por conta da orelha. E quando ele começou a estudar, chegou uma determinada época na escola em que ele se fechou mais ainda. Mas aí quando ele entrou na adolescência foi quando as outras crianças usavam a orelha contra ele, né? Para xingar, para maltratar ele. O bullying pode ser, sim, um fator de vulnerabilidade muito grande e que traz também prejuízos grandes para, né, desencadear transtornos mentais. A pessoa se sente muito insegura naquele ambiente e, a partir daí, vários tipos de trauma, vários tipos de estresse tóxicos, né, acabam acontecendo que podem levar, de fato, a situações mais graves, desde transtornos de ansiedade, a quadros depressivos. Se ele foi tomar banho, ele não saía do banheiro. Quando eu entrei, ele estava cortando a barriga. Ele rasgava a barriga dele com a unha. Outra vez eu cheguei em casa e eu vi o pescoço dele cortado. Ele tinha rasgado o pescoço com a unha muito forte, chorava muito e eu corria para o hospital, chegava no hospital, não tinha nada, voltava para trás. E aí foi quando o médico me encaminhou para o psicólogo e aí a gente levou ele para o psicólogo levou ele para o psiquiatra. E aí no psiquiatra eles falaram que ele desenvolveu crise de pânico por causa do bullying sofrido e crise de ansiedade. Né? Hoje ele faz tratamento, né? É muito difícil que a pessoa que sofre bullying passe. Eu sofri assim porque eu não falava pra mim, mas se eu tivesse falado, teria acontecido muito diferente do que aconteceu. Eu tinha medo assim dele passar algo na escola, ir para casa e sozinho lá, o que ele poderia fazer, né? Então assim, eu temi demais, assim, quando chegou o último ano, foi o que mais me desesperou, porque eu falava, meu filho vai morrer, vai fazer alguma coisa com ele mesmo, porque ele não tá suportando mais essa situação, né? Você andava com capuzinho? Sim, sempre. Porque eu me sentia vergonha pelo que eu sofria, eu achava que ia continuar. Aí eu escondia pra ninguém perceber. E agora você anda sem capuz. Se a gente vê a possibilidade de trazer o bem-estar para o paciente, você percebe que a cirurgia vai poder melhorar a autoestima, vai poder ele ter uma inserção na escola ou no ambiente escolar ou social do paciente, tem que fazer. Porque isso muda realmente. A autoestima melhora a produtividade, melhora o aprendizado, muda a vida do adolescente. Quando a gente veio para cá, que a gente veio achando que era uma consulta normal, né, de rotina. E aí o doutor Altino falou que na próxima quinta-feira ele ia internar. Nossa, a gente saiu daqui parecendo que tinha ganhado na lota. Ele chorava de um lado de alegria, eu chorava do outro. E foi a família inteira, e meu marido e os filhos, assim, aquela alegria contagiante, né? E depois que ele operou a primeira vez, que ele se viu, né, só com o molde da orelha feito, ali eu acredito que mudou muita coisa dentro dele. Hoje em dia, quando você se olha no espelho, o que você vê? É uma nova pessoa. Porque foi muito difícil passar esse bullying que eu passei na escola e depois disso, depois dessa cirurgia, eu me senti outra pessoa. Combater o bullying na escola é um enorme desafio.
Essas meninas aqui, por exemplo, já estavam cansadas de lidar com comentários ofensivos. Foi aí que elas tiveram a ideia de transformar o banheiro do colégio em um espaço para compartilhar mensagens positivas e ajudar a aumentar a autoestima de outras adolescentes. Então, tipo, a gente fez uma coisa mais pra ajudar, sabe? Porque às vezes você chega na aula, você, sei lá, se olha no espelho e você vê, você é bem siqueira, você é capaz, é o suficiente. Então isso te deixa mais feliz. Você chega aqui, você lê isso, você pensa, cara, não é verdade o que as pessoas pensam sobre mim, o que eu mesma às vezes penso sobre mim. Eu chego aqui, eu vejo você é forte, você é linda, você se sente muito mais suficiente, você se sente amada. Elas perceberam, né, entre os colegas, baixa autoestima, algumas alunas com depressão, né, diagnosticadas com ansiedade. Então, decidiram cuidar das colegas. A gente tem que incentivar muito o cuidado com o outro, né? Então, o bullying é muito isso. Mesmo quem pratica, às vezes, precisa de ajuda. Alguma coisa está acontecendo para ele estar fazendo isso, né? Mas a gente precisa conversar, orientar. Aqui na escola a gente promove muitas palestras, né? A gente estava fazendo, tipo, um debate na sala. E aí eu falei pro pessoal, vocês são lindos do jeito que vocês são, não importa se vocês são magrinhos, gordinhos, baixinhos ou altos, ou sei lá, se tem espinha no rosto, eu tenho um monte de exemplo. E vocês são lindos do jeito que vocês são. E o que você considera defeito são detalhes seus, são coisas que te tornam você, te tornam única. A gente percebe que diminuiu alguns casos de bullying, diminuiu muitas coisas aqui da escola, porque acaba que o banheiro, todas as meninas da escola usam e vem isso. Então, vai diminuindo, porque elas se aceitando, elas não vão ligar porque as pessoas falam, porque elas se aceitaram. Elas estão felizes, elas estão se amando.